Oi pessoal, boa tarde aí, pessoal pela CDB Virtual. E hoje a gente vai conversar sobre sustentabilidade, um assunto bem interessante, bacana, com professores da área, feras da área. Nossa convidada aqui, Ana Paula Teles. Lê um pouquinho o currículo dela, pessoal. Graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui pela CDB, pós-graduação em Direito Ambiental, ênfase em Regularização Ambiental e Licenciamento pela OCDB e o mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária aqui pela OCDB. Bem-vinda, Ana. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. E o professor Casagranda, professor nosso do curso de Administração, administrador, mas trabalha tanto no sentido de extensão, com projetos, quanto na graduação na área de sustentabilidade, né, professor? É isso mesmo, professor. Obrigado pelo convite também. Obrigado, Ana. E nós temos, já que você falou de extensão, nós estamos finalizando agora um projeto de extensão voltado para a sustentabilidade, viu, professora? Olha que bacana. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. Também. Até daqui a pouco. Tá. Aí, pessoal, mandando pergunta por aqui. Oi, pessoal, voltamos aí. A gente vai falar sobre sustentabilidade. Olha que palavra enorme, que contexto enorme para se falar. Vamos lá, então. Ana Paula, sustentabilidade, a gente tem conversado aí no mundo, desde a Eco 92, isso veio à tona, teve a conferência. De lá para cá, conta um pouquinho como é que está essa temática de lá para cá. Então, professora, acho que antes da gente começar na Eco 92, é bacana a gente falar um pouquinho antes. Porque até então, as questões elas estavam basicamente voltadas para um pensamento econômico e também com foco na questão social. Então, a parte ambiental ficava aí meio de lado. Tá? Então, a partir aí do pós-guerra, começou a se pensar a questão dos impactos que as atividades humanas causariam no ambiente. Então, a questão da poluição começou a se tornar algo preocupante. Então, desde a década aí, de meados da década de 60, começou a se pensar isso. Aí depois veio o Clube de Roma com as discussões. Aí, em 87, veio, então, a questão do conceito que seria sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que seria o que é trabalhar com a ideia de garantir que nós, gerações atuais, tenhamos aí os recursos, enfim, para que as gerações futuras também possam usufruir disso, tanto na mesma quantidade quanto na qualidade. E aí, a partir disso, o que a gente tem observado é uma série de relatórios e teorias e hipóteses que vêm aí de encontro a tudo isso. Então, a gente começou a ter as questões agora, que inclusive foram discutidas na COP21, o aumento da temperatura global. Então, existe aí uma previsão de que isso chegue a quase 3 graus Celsius. Então, é algo preocupante porque vai gerar todo um problema ambiental gigantesco, né? Desde a parte dos biomas, ecossistemas, até a parte de recursos hídricos, enfim. Então, com a COP21 desse ano, que é o que a gente tem aí de mais recente, alguns países, então, se comprometeram a tentar fazer com que essa temperatura chegue no máximo a 1,5 graus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando uma coisa importante. E aí também, pessoal, lembrando, da mesma forma de todos os nossos papos, dos nossos programas, vão perguntando, que os professores estão aqui, estão acompanhando pela live, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Ana, uma pergunta super interessante aí que eu tenho para te fazer. Esse calorão que a gente está sentindo é por aí? Ou esse frio intenso é por aí? Ou chuva também, né? Ou chuva, olha lá, o cara lembrou da chuva, legal. E aí? Exatamente. Então, assim, aqui, nós, lá enquanto Campo Grande, a gente sabe que a gente tem praticamente as 4 estações do ano no mesmo dia. Mas o que a gente lembra que você costuma tá brincar. falando, tem um monte de gente do Brasil escutando. Então, toda essa questão aí das mudanças climáticas, tudo isso também tem influenciado. Mas o que mais impacta é a forma como a gente está mudando o ambiente. Então, uma vez que eu removo cobertura vegetal, uma vez que eu impermeabilizo, a gente tem infraestruturas, óbvio, para poder amenizar isso, mas a gente sabe que o ambiente, a capacidade que ele tem de se regenerar e de se adaptar a isso, isso acontece numa velocidade bem menor. Então, assim, também é reflexo disso. E principalmente da forma como a gente tem avançado com relação ao desenvolvimento. E aí vem justamente essa questão. Desenvolvimento sustentável é algo alcançável?
Boa pergunta. E aí, Cássio, como é que Então, você acha? há como dissociar esse desenvolvimento econômico, mesmo que social e ambiental? Não tem nem como dissociar isso. Eu tenho certeza que se os empresários tivessem um pouco mais de conscientização, e cada um tem uma parcela realmente de responsabilidade, o governo, a sociedade, os empresários, se todos fizessem um pouco da sua contribuição, de sua parte, eu tenho certeza que nós teríamos um planeta, sem dúvida, melhor, mais sustentável. Então não há como dissociar isso. Eu tenho certeza que dá para trabalhar de uma forma bastante correta o econômico, o social e principalmente o sustentável. E a gente acredita que é um programa que tem que ser cada vez mais, essas responsabilidades têm que ser cada vez maiores para que nós tenhamos aí um planeta, né, com certeza, né, para as futuras gerações. Que a gente sempre fala isso, né, professora? E a empresa, como é que faz isso, Cássio? Pois é, eu até antes de vir para cá estava até questionando, conversando um pouquinho até com a professora Ana, um pouquinho sobre isso. Até as legislações existem, tá? Mas ainda a gente tem certeza que ainda o pensamento, né, do lucro ainda ele é maior ainda do que o sustentável, né, professora? Sim. Eu também penso sobre isso, né? Muito. Então, acredito que a conscientização cada vez mais, partindo lá das criancinhas, das escolas, ter uma educação ambiental mais fortemente, né, dentro dessas escolas públicas, acredito que nós tenhamos um adulto mais consciente, um empresário mais consciente. É dessa forma que a gente consegue mudar o planeta. Você acha que lá, quando a criança vem construindo o seu mundo, os seus conceitos, se ele construir esse conceito lá da proposta de sustentabilidade, isso vai crescer com ele e ele vai respeitar o ambiente? Perfeito. Dentro da família também, um papelzinho que se joga no chão, não é isso? Uma garrafa PET, uma latinha, daquilo que vem da educação familiar de uma forma não correta, no fundo nós vamos refletir isso. Então é o papel também dos professores da escola ter essa educação, estar dentro lá dos programas de ensino das escolas, levar implantar até mesmo projetos dentro das escolas que levem uma pintura, por que não? Uma poluição urbana também prejudica justamente todo esse visual que nós temos nas cidades. Então tudo isso conta em relação a ter essa degradação que a gente está vivendo. Essa questão de poluição urbana é uma coisa bem interessante, é a questão dos espaços que a gente tem. Tem até os grafiteiros, né, que ocupam espaços e são espaços assim, dado a eles porque eles querem respeitar o ambiente, eu acredito, até porque já tem um pouco de consciência, e tem um espaço só deles com a arte, né? Como é que você vê isso, cara? Com a arte, você falou muito bem, viu, professora? Com a arte. Então, eu não sou profissional da área, admiro essa... Mas é professor de sustentabilidade. Não, mas eu não sou grafiteiro. Ah, tá. Não sei desenhar muito bem, mas eu respeito e entendo, admiro essa arte, mas aquela poluição que acontece, aí não dá mesmo para admitir, né? Existe a Prefeitura de São Paulo, o que fez logo no começo, lá quando o Dória, né, assumiu, justamente procurou limpar. Aí teve aquela discussão toda daquilo que era arte, daquilo que era pichação. Eu, particularmente, eu gosto sim da arte e condeno, obviamente, aí a questão, né, da pichação. Eu gosto de um ambiente bastante bonito, né, bastante agradável, bastante que traga justamente, que remeta para a natureza. E quem é que não gosta, né? Porque a gente pensa que a sustentabilidade, às vezes, é só o espaço aberto, né, Ana? É um espaço fechado também, dentro das empresas, é um espaço também que a gente respeita o outro. A sustentabilidade, ela não é somente uma questão que envolve só a questão climática, porque as pessoas, elas tendem a pensar isso. Como é que você poderia explicar para os nossos ouvintes essa relação, Ana? Então, professor, isso é uma coisa bem bacana. E aí, pegando o gancho lá do professor Casa, a gente precisa avaliar 4 questões aí que são importantes, tá? A primeira coisa é quando a gente fala em conscientização e sensibilização. Então, o professor falou muito bem a questão da educação ambiental e tudo mais. Eu não tenho como conscientizar alguém, porque você já tem a sua consciência. O que eu consigo é trabalhar estratégias, projetos, como o professor muito bem colocou, para poder fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo. Então eu consigo sensibilizar você e aí sim você vai optar por mudar a sua consciência, a sua postura ou não. Né? A outra coisa que a gente tem que pensar é essa questão do impacto. Então a gente tem essa questão de sustentabilidade sempre voltada para a vertente ambiental. Porque a impressão que dá, o mercado ele consegue se regular e o ser humano ele se vira, o ambiente não.
Então a gente precisa, eu até costumo dizer assim, que impacto ambiental ele também pode ser positivo. Porque se eu tenho uma área que foi degradada e eu recupero aquilo, ou eu preservo, tá? Crio uma unidade de conservação, alguma coisa, também é um impacto ambiental positivo. A gente tem aqui na cidade parques lindos. Tá? O Parque Estadual Matos do Segredo aqui perto e tantos outros parques. Exatamente. E Brasil, professora Ana, o que a gente pode lembrar? Lembra do pessoal? Nossos indígenas também, né? No país inteiro. A gente tem cidades que são exemplo aí, Parques Curitiba, né? São Paulo, enfim. Bonito. Então, assim, exatamente. Então, a gente precisa avaliar também essa questão do impacto que é positivo. Então, a questão de sensibilizar, a questão do impacto. E o outro fator, o quarto eu esqueci, mas eu vou lembrar dele daqui a pouco. É a questão de meio ambiente. Então, a gente tem a legislação que fala o que é meio ambiente. Então, é algo muito abrangente. Né? Então, quando eu falo conjunto de condições, leis, influências e interações, eu estou falando de muita coisa. Eu estou falando que isso aqui é o ambiente. Eu estou falando que a minha casa é, o meu ambiente de trabalho é, aquele parque que eu fui visitar ou aquela rua cheia de lixo. Então, tudo isso eu não consigo dissociar. E a gente tem a ideia de que o meio ambiente é o quê? Aquela floresta, é aquela área ali que está intocada. Que nunca recebeu nenhuma intervenção humana. Então, acho que a gente precisa começar a mudar essa questão da consciência. Dentro de casa. Exatamente. E o professor comentou, né, que seria o quarto ponto. Os empresários, eles têm a ideia, eles visam o lucro. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente está discutindo essa questão não é mais com foco, eu vou preservar o ambiente. É para garantir a nossa sobrevivência aqui no planeta. Então, quem sabe, daqui para frente a gente não vai passar por um novo processo de seleção natural. Porque vai ficar quem de fato conseguir se adaptar. Perfeito. Então, a gente precisa começar a avaliar isso também. A gente tem um tempo de vida aqui, como a gente tem, a Terra tem um tempo de vida, será? Pois é, né? Porque tem um lado que diz que a questão da sustentabilidade não adianta trabalhar porque a Terra tem um tempo de vida. Tem filosofias, correntes filosóficas, né? Exatamente. Tem estudos, né? Exato. Eu sempre digo, professora, que os recursos são findáveis, né, professora Ana, também são findáveis. Então, até quanto tempo nós vamos ter o petróleo que hoje é explorado? 40, 50 anos? Até quanto tempo nós vamos ter aí as condições hídricas que nós temos hoje? Exatamente. Água pura, água sem estar salinizada, né? Nós estamos aqui numa região do aquífero Guarani, inclusive, né? Que o aquífero fica aqui no estado de Mato Grosso do Sul, pessoal, para quem não é daqui, é o maior lençol freático, um dos maiores, né, do mundo. Aí você pode falar um pouquinho do aquífero também. Só o professor concluir. Então, eu concluí a história porque já tem alguns estudos que ele já está sendo contaminado sobre o aquífero Guarani. Eu não sou também o pesquisador em relação à profundidade, não sei quantos metros tem, enfim, aí, mas olha só, aqui situação nós nos encontramos já sobre isso, né? Deixa eu falar, já que a professora Cida comentou sobre essa questão, a Ana também falou sobre educação ambiental, esta semana eu recebi uma foto da minha filha que ela estava passando num parque. Né? E no parque ela estava próximo de uma árvore, onde na escola onde foi trabalhada essa questão da educação ambiental, o professor dela, que é um professor nosso aqui da universidade, o professor Fortunato, não sei se ele vai estar nos assistindo aí, lá no Colégio Dom Bosco, ele implantou um programa de educação ambiental e foram nos parques plantar árvore. A árvore já está enorme. Então, são essas atitudes que o empresário tem que ter justamente, né, para poder ter uma conscientização cada vez mais por essas criancinhas, né? Deixa eu fazer uma chamada Sim, aqui. vamos lá. Que a Bárbara, sabe a Bárbara que comanda aqui, a gente a nossa atrás? diretora. A nossa diretora atrás da câmera, ela diz assim, chamar as redes sociais. Olha lá, ó, pessoal, Facebook, Instagram, YouTube, a gente está aqui, tá? E depois fica gravado e vocês podem continuar ali interagindo, porque a gente vai respondendo aí para vocês as questões. Combinado? E não esqueçam que vale atividade complementar. Sim. Bacana. O projeto na escola? Então, do projeto na escola. Nós temos, já que a professora começou falando do projeto de extensão, né, depois eu posso querer falar de outro assunto aqui, viu? Não pode esquecer. Então, o espaço é seu, Carlos. Pode falar. Não, nossa, de todos nós aqui. Então, tem que controlar a fala, né? E de que nós também temos, este ano, nosso projeto de extensão levava essa cultura empreendedora para a escola pública estadual, onde os alunos dessa escola eles tinham que pensar num produto inovador, criativo e fundamental, que seja sustentável. E partiu deles criar uma cama PET.
E a partir dos pneus que são reciclados, que são encontrados nas ruas, enfim, esses pneus eram cortados, trabalhados, pintados também. Depois nós fazíamos, faziam umas caminhas, uma almofada para poder vender isso aí para as pessoas, para as famílias que têm um animal, um gatinho. Então nós temos essa preocupação também, levamos essa educação ambiental para as escolas públicas. Educação ambiental não é só trabalhar o produto, né, Ana? Eu acho que é muito mais que isso. Não é só a questão da consciência. Porque, assim, quando a gente está no espaço de casa, a gente acha que está tudo ok. Mas pensar no de fora, no outro, como é que é essa questão, essa conscientização? Na realidade, você disse que não se conscientiza, né? O que acontece nesse processo? Então, é algo bem complexo, eu diria. Porque, assim, a educação ambiental ela tem que ser multidisciplinar. Então, não é porque eu sou administrador, porque eu sou engenheiro ou porque eu sou advogado que eu não tenho que saber sobre isso ou me preocupar com isso ou achar que isso não corresponde à minha área de atuação. Então, todo mundo tem algo aí a contribuir. Então, a administração dentro desse contexto é muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer o projeto, então é algo assim que a gente precisa, no primeiro momento, se sentir parte do problema. Você sabe que o MEC, uma curiosidade, o MEC colocou que tem que ocorrer dentro de uma ementa ou uma ementa específica sobre a questão da educação ambiental. Então, todos os cursos de graduação, independente, engenharia, medicina, todo mundo tem que entender de educação ambiental. E eu vejo essa fala, assim, essa necessidade do Ministério da Educação, no sentido de que, se você é um médico, você mexe com questões com resíduos, de alguma forma. Num centro cirúrgico, por exemplo. Se você é um engenheiro, dependendo da área, você mexe resíduos de obra e tudo. O administrador, ele tem um meio ambiente interno, né, Casa? Sim. Que é um ambiente que ocorre uma série de questões, né, e de respeito ao humano, que também está dentro da questão ambiental. Então, todas as profissões, de um modo geral, o direito ambiental, elas têm aí essa questão da transversalidade com a questão do meio ambiente. Então, o Ministério colocou essa proposta e nós temos que inserir a educação ambiental dentro de uma ementa ou temos a disciplina de educação ambiental para ser trabalhada com os nossos alunos de graduação. Para quê? Para que ele, quando sair para o profissional, ele trabalhe essa questão ambiental, essa questão educacional, no sentido da sua vida profissional. Isso é uma coisa muito bacana. E aí, assim, o que a gente pensa? Por que ainda existem problemas? Pois é. O problema, a gente costuma falar em desafios, porque eu acho que soa mais. Lembrando, pessoal, comentários, enviem comentários, tá? Perguntas e tudo. Heloísa é minha aluna, quer dizer, vai ser minha aluna, tá assistindo a gente, ó. A aluna da graduação. Olha lá, Heloísa, pode fazer pergunta aqui. Olha lá, tá te mandando um beijo, ó. Pode perguntar pro seu teacher aqui. Legal. Então, professora, eu acho, assim, são várias questões. Então, a primeira questão, eu acho que passa pela responsabilidade. Então, eu preciso me sentir parte do problema e eu preciso ver que não é porque não cabe a mim, não é da minha formação, eu não tenho que me responsabilizar por isso. Então, igual você comentou, o médico gera resíduo no centro cirúrgico, ele gera na casa dele, porque ele come, ele se alimenta, não é isso? Então, assim, a questão, por exemplo, dos resíduos é um aspecto bem importante que mostra a questão da responsabilidade de cada um. E é isso que a nossa política de resíduos vem trazendo, dizendo, olha, você é responsável por aquilo que você gera. Então, se a gente parar para pensar, poxa, eu gerei um copo descartável, que não é o nosso caso aqui, que a gente está trabalhando aqui numa ideia, uma vibe sustentável. Como é que eu vou me responsabilizar por isso? Tem que dar um exemplo também, Exatamente. né? E a empresa também, ela é responsável aí num ponto importante, Casa, porque ela põe o produto no mercado, claro, ela põe a embalagem e depois do consumo sobra a embalagem. Logística e essa a logística reversa. Pois Ana, quer concluir o raciocínio? Não, era só essa questão mesmo. Só pegando aqui a questão legal que a gente estava comentando, a nossa política de educação ambiental, ela vai fazer 18 anos. Isso. Ou seja, quantas pessoas sequer sabem que ela existe? Ou também, como é que a gente aplica isso na prática? Porque fala que a educação ambiental ela tem uma vertente formal e não formal. A formal foi essa que você comentou, que o MEC exige que tenha uma disciplina específica na grade ou interdisciplinar. Mas e a questão da coletividade?
Como é que eu trabalho isso? Porque acho que uma das dificuldades do empreendedor também, ele se sente às vezes um pouco muito cobrado pelo governo e a população se sente sempre refém, coitadinho, né? E ninguém faz nada para isso. Então, acho que precisa começar a mudar. Eu tenho o meu direito, eu também tenho o meu dever. Perfeito. Como é que eu vou trabalhar com isso? Perfeito. Gente, olha só, nosso Ibope está aumentando aqui na rede, olha. Outra aluna, olha aqui. Mariana. O Renan está assistindo. Renan, a gente não esqueceu do trânsito, não. A gente vai falar alguma coisa. A professora Rosimeire. O Renan é coordenador da psicologia, ele trabalha com trânsito, a questão ambiental no trânsito é extremamente importante, né? A Rosimeire colocando, a nossa querida professora aqui, colocando a formação de discutir a educação ambiental. É um tema aí que está há muito tempo, mas que precisa ainda ser discutido, trabalhado. Ô Mariana, bem-vinda aqui, Mariana Pereira. A Bárbara pergunta, como ser sustentável dentro de uma empresa? Então, posso responder? Claro! Era um segundo assunto que eu queria comentar logo um tempo atrás, que eu queria... tem um assunto para comentar, que era justamente isso, como ser sustentável. Eu não sou só professor, eu também vim de uma grande corporação, de uma empresa de multinacional, que nós tínhamos um grande exemplo lá. Vários exemplos, né? Por exemplo, eliminação de impressoras. Não precisa ter impressora em todo o setor. Então nós colocamos uma impressora em cada andar. Tá? E nós reduzimos também a questão do papel e tudo mais. A eliminação de cópias foi praticamente eliminada porque nós colocamos todos os documentos digitais. Isso. Muito importante. Outra questão também, nós tivemos programa de reaproveitamento da água. Tá? Onde nós colocamos, torneira lá, essa aqui não é própria para consumo, mas era para limpar, para lavar e assim por diante. Olha que interessante, uma torneira específica para limpeza. Para limpeza, é muito interessante. E essa água vinha da captação de chuva? E eu utilizava assim. Só que isso exige um investimento, Casa. Sim. E aí a empresa, como é que ela faz essa relação? Tem que ter isso, tem que ter essa conscientização do empresário, tem que ver que isso, ele tem que ter a sua parcela de contribuição. É claro que ele também ganha quando, vamos assim, as suas ações vão lá para a Bolsa. Tá? E lá dentro da sua educação corporativa tem esses programas que visa justamente a conscientização do empregado, que também tem toda a sua cadeia produtiva envolvida. Quando você tem um contrato com uma empresa, tem que estar lá num contrato que ele vai respeitar as condições ambientais sobre isso. Então, tudo isso foi muito bem fechado, muito bem amarrado para que nenhum, por exemplo, parceiro de negócio, ele pudesse agredir o meio ambiente. Ele seria punido, ou mesmo descredenciado, se fosse um parceiro. Olha que interessante. Uma outra questão que muitos não fazem também, a gente tem que dar esse exemplo, que é a reciclagem das lâmpadas. Muitos não fazem. O que faz com a lâmpada, né? E lá nós também tínhamos, nós guardávamos as lâmpadas, colocávamos lá no almoxarifado, levava para um descarte adequado. Sim. E depois desse descarte nós recebemos um laudo. Isso era acompanhado pelos gestores, acompanhado inclusive pela CIPA. Tá? Interessante. Nós tínhamos programas que nós também lá, só para finalizar esse assunto rápido, que era o time de otimização de processos, e um dos times de otimização desses processos que visava a qualidade era de redução do consumo de energia. Tá? Do consumo da água. Tá? Então são várias ações, não lembro quem perguntou. A Bárbara. Bárbara, né? E foi muito boa essa pergunta, Bárbara, excelente. São ações como essas que possam, né, ser então trabalhadas dentro da empresa, tá? Eu acho que nesse momento a questão da sustentabilidade, ela requer uma criatividade em cima de propostas, né? Porque você tem que criar, ser criativo e inovador para pensar, porque na realidade tem coisas que poluem e que a gente precisa consumir e que a gente tem que criar um sistema compensatório. E nessa proposta, a Billy pergunta aqui, como trabalhar na família, nossos filhos, a sustentabilidade? Oi, Billy. Bom, gente, isso é complicado porque a gente vive num mundo capitalista que hoje, de cada 10 propagandas,
11 são aí oferecendo algum produto. Tá? Eletrônico. Exatamente. Então, assim, mas não é só eletrônico. difícil. O bombom que você Qualquer come, tipo. aí você joga no lixo, aí você fala assim, não, mas tá no lixo. Mas o lixo, ele é reciclável lá onde na tá ponta indo? do final, entendeu? Exatamente. Então tem toda uma questão aí que tem que ser pensada, trabalhada, É né? complicado. E aí, aqui entra a mudança de hábito. Como é que eu vou falar pro meu filho, que eu ainda não tenho filhos, né? Mas já penso que vai ser um desafio isso, falar que ele não precisa daquilo. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou falar, olha, apaga a luz quando sair do quarto? A gente ouvia isso direto, né? Desliga a torneira na hora de escovar os dentes. Mas a gente ouvia isso no sentido de redução financeira, Mas porque a luz continua é sendo. cara, porque a água é cara, porque a gente paga. Exato. Não no sentido duplo. Isso custa o valor financeiro e agride o meio ambiente de alguma forma. Agora, esses dois elementos, eles estão cada vez mais juntos. Primeiro, porque eu tenho um problema com relação à água. E segundo, porque a gente está agora na tarifa vermelha. É, A gente está verdade. tendo que importar a Tá, energia. mas quando você recebe a sua conta de luz e está na tarifa vermelha ali, você acha que o consumidor tem consciência disso? Eu acredito que sim. Pelo Porque lado mexe finan- diretamente no bolso. Então você acha que a sustentabilidade, enquanto ela vai ali no bolso, as pessoas pensam mais nela? Exato. É a mesma coisa que você comentou. Se a gente tem uma lei, se isso aí não é novo, por que as pessoas não fazem? Tá? Porque a gente ainda não tem... a gente tem mecanismos, mas eles não estão em prática. Que é o quê? Se o cara está jogando ali lixo, se ele não se preocupa com os materiais, por exemplo, lâmpada, que é perigoso, que tem a logística reversa obrigatória, se ele não for multado por isso, ele vai continuar colocando no saquinho comum e colocando lá na coleta normal. Então, assim, passa pelo bolso, mas passa também por uma questão de valores. Ah, olha, será que você precisa comprar isso mesmo? Aquele que você tem ainda, não dá para usar? Então, assim, a gente também vê toda aquela discussão sobre a obsolescência programada, que os produtos foram feitos para durar menos. Então, assim... A empresa é capitalista? Exatamente, visa o lucro. Mas e aí, se eu não tenho mais recurso, como é que eu faço? Perfeito. Então, é uma questão complicada. E aí, a outra questão, para onde está indo esse material que eu tô... Essa casca de bombom que eu tô jogando? Muitas pessoas desconhecem, não sabem se na cidade tem um aterro, se tem um lixão, que tem. Ou se não está jogando no terreno do vizinho ao lado. Só que tem um detalhe, isso é um investimento caro, a questão do lixão. Então, como aí trabalhar a sustentabilidade, o governo nos coloca nessa condição, tirando as questões políticas, como fazer um investimento a ponto de garantir lá na ponta o descarte efetivo correto? Então, a gente fez um trabalho bem legal com os alunos desse semestre que tem a ver com a questão, por exemplo, da matéria orgânica. Então, de todo o lixo que a gente gera em casa, metade é matéria orgânica, o resto de comida, essas coisas. As nossas tias, as nossas avós já faziam compostagem. Sim. No momento que elas jogavam lá esse material na planta, enfim. E a gente está retomando isso. Ou seja, são coisas que eles já faziam antes. Sacolinha de supermercado. Algum tempo atrás não tinha. E aí, esse livro que o professor vai até mostrar, muito bacana. Olha só, tá cheio de livro aqui, gente. Aí, eles vão indicar algumas leituras, até porque daqui a pouco encerra. A obsolescência programada, em cima do que a professora Ana falou, e eu já lembrei do livro aqui, né? Mas, vocês assistem, olhem, não sei se vocês vão encontrar, mas tem um vídeo muito bacana, aliás, um documentário que ele fala quando a lâmpada completou 100 anos de idade, ela foi cantar o parabéns para ela. Tá? Tem um documentário, se não me engano, em espanhol, que fala sobre isso. Lâmpada completa 100 anos. E depois disso, esse cartel que foi formado dos fabricantes de lâmpadas observaram o seguinte, mas eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso. Aí eles começaram então a fazer essa produção das lâmpadas para que elas pudessem realmente dar defeito. Olhem só, até que ponto o empresário só quer saber de lucro, lucro, lucro. Esse documentário tem aí no YouTube. Olha, em cima da questão da reciclagem, enfim, aqui está bem, Bárbara? Está bem, professora? Mostra aí, professora. Então, é do Granato, um ex-aluno nosso aqui de pós-graduação. Olha lá, a produção já, bacana. Do Granato, O que acontece? Ele era secretário de uma das prefeituras aqui do interior de São Paulo, abraço pessoal de São Paulo também, e que ele em uma forma bastante simples, objetiva, ele mostra como deve ser tratado as podas de árvores nas cidades, que vocês sabem muito bem. As podas o que são feitas com as
com as folhas, né, Ana? Então. Com os galhos, assim. Já vai no lixão, como a professora falou? São poucos Não. os lugares que tem uma usina que faça, né, que tritura esse material. Porque, Aí, pensa, não adianta você criar um mecanismo ali de você ter os lixos separados e o final, né, a cadeia final, ela não está preparada para responder essa sustentabilidade. É muito complexo, como eu falei, é um tema que eu acho que nesse tempo que a gente teve aqui, não se esgota. Vamos programar outro, então, um encontro, vamos outro. E esse, eu acho que dá, esse é um geral, né? Para criar aí vontade do pessoal de conhecer mais. Mas, ó, o livro está aqui. Granata. Aí, só para concluir, essa compostagem, enfim, não vou falar todo o processo aqui, em função do tempo, esse material, ele é levado, então, para uma horta urbana, horta municipal, onde eles são usados como adubos para a plantação lá das verduras. Muito bacana. Então, parabéns ao Granato. Espero que você vai assistir nesse nosso encontro aqui. Tá aí. Parabéns excelente. Pelo livro, Éder. Éder Granato. E é interessante a gente entender todo esse contexto ambiental, porque a gente vê várias ações isoladas. Quem sabe um dia a gente vê a sociedade agindo junto, né? Exato. É um sonho positivo nosso que a gente tem que ter para que a gente consiga aí uma proposta sustentável no nosso planeta, né? Tem outros livros aqui, Tem, ó, sim, pessoal. Mostra aí. Ó, esse é livro de Varejo Socialmente Responsável, Juraci Parente, né? O Protocolo de Kyoto e seus créditos de carbono, do Bruno Sabag. Tem Gestão Ambiental e Responsabilidade do Reinaldo Dias. Olha só, esse pessoal aqui é entendido, hein? Gestão da Qualidade do Meio Ambiente, do Antônio Robles, está aqui. Olha outro aqui, bacana, do Barbieri, do José Carlos, Gestão Ambiental Empresarial. Material para conhecer toda essa proposta aqui do Barbieri também, responsabilidade social, né? Esse aqui eu conheço. Também. Esse do Takeshi, eu gosto muito dele. Ele fala sobre as questões da responsabilidade social no contexto corporativo. Olha, pessoal, isso aqui tudo Esses e muito livros mais. esses livros, até uma dica aqui da nossa diretora Bárbara, né, onde encontrar os livros. Aí você vai encontrar esses nas livrarias dos diversos sites de compras, na Atlas, na Saraiva, sem propaganda alguma aqui, né? Os sebos também você pode encontrar. Os sebos têm coisas riquíssimas, pessoal. E também na nossa universidade, você que é nosso aluno, está disponível lá na nossa biblioteca, né, digital, para os nossos livros. Tem que prestigiar, hein? Um grande acervo de livros para vocês também, né, professora? É verdade. Professora, só queria fechar a pergunta da Billy, que você fez um comentário que me lembrou isso de maneira bem bacana. Separar o lixo em casa, pelo menos seco e úmido, já ajuda muito. Olha lá, Billy, seco e úmido, dá uma separadinha exatamente, aí. porque aí você contribui para a coleta seletiva, trabalha a questão da inserção dos catadores e aí evita que esse material chegue lá no aterro sanitário. Então isso é uma coisa bem bacana e é uma atitude aí simples, né? Eu só preciso saber, principalmente, né, separar a questão do saquinho, então colocar pelo menos um saquinho de outra cor, tá? Não é regra, mas isso ajuda na hora de fazer essa coleta. E vários bairros, não só aqui, mas a coleta seletiva já começou a ser implantada em vários lugares do Brasil e tem crescido. Um material que vale a pena ler também é o panorama da Abrelp, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Então, anualmente, eles geram um panorama para mostrar como é que está a situação do Brasil, como é que está o meu estado com relação à geração, ao descarte, tudo isso. Perfeito. Então, é bem Tem bacana. uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, assim, que é super importante. Na sustentabilidade é o respeito ao outro. E principalmente em respeito àquela pessoa que está trabalhando com o descarte do seu lixo. Então, cuidado com os vidros, separa os vidros nos lixos, porque essas pessoas, por mais que elas manuseiem esses materiais com luvas, a gente sabe que vidro perfura e às vezes corta. A sustentabilidade, ela começa talvez num conceito mais ampliado, talvez não, certeza com respeito ao outro. Né? Então a gente pensa que o que a gente não quer e o que a gente descarta, outros manuseiam. Então vamos respeitar esse outro aí. Eu dei o exemplo dos vidros, mas tem tantas outras coisas que essas pessoas, e eles são seres humanos e trabalham pela sua sobrevivência, né? Exatamente. Olha que iniciativa bacana, já que você falou isso também, professora, da Casa de Vidro, se não me engano, tá? É Casa de Vidro. Lá em Bonito? Lá de Bonito.
E Bacana, o que era lixo, eles fizeram copos, não é isso? Eles fizeram, como que chama? Luminárias. E essas luminárias de garrafas e tudo mais é para enfeitar a cidade. E colocam lâmpadas, sim, com certeza. E fica lá muito bonito, aquelas garrafas verdes, né? Fica bacana, sensacional. O Natal de Gramado é todo de pet. Aí, ó, todo de pet, né? Aí, ó. Todo de pet, super bacana. Aí, você olha aquilo e você fala, que coisa linda, nem parece que é um pet. O quanto a gente pode pensar em trabalhar essas coisas, né? Eu podia deixar esse desafio para quem vai nos assistir também, assim, ó, o que ações sustentáveis são realizadas na sua cidade? Possam fazer comentários, aí a gente faz uns comentários aqui, um chat em cima dos comentários. É interessante. Bacana. Essa questão da casa de vidro, que chama atenção também, é que eles conseguiram fazer com que todo o vidro seja direcionado para a empresa. Sim. Então, assim, os restaurantes, os hotéis, todos têm um compromisso lá, uma responsabilidade. Então, todo o vidro que é produzido lá, aquilo que seria resíduo, vai para lá. O lixo virou luxo, né? Exatamente. Né? Que bacana, Eu costumo brincar que a gente enterra dinheiro. Porque é um material que você poderia atribuir um valor econômico e você aí vai dar outro assunto aqui, falar de MDL também. Exato, importante, né, Ana? Nossa, tecnologias limpas, né? Bom, gente, nós estamos encerrando aqui, mas antes de encerrarmos, Casa, deixa uma mensagem para os nossos acadêmicos, os nossos ouvintes. Obrigado, então, mais uma vez aqui pelo convite, tá, professora Cida Canali. Mas essa conscientização, ela parte cada vez mais de nós, lá dentro de casa, isso, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Vou deixar até uma pergunta aqui, uma reflexão para você. O que você... Eu falei das lâmpadas que são tratadas nas lâmpadas, mas você, na sua casa, o que você faz com as suas lâmpadas? Eu posso não ser uma pessoa excelente aqui na questão sustentáveis, mas eu pego minhas lâmpadas e levo lá para a companhia de energia, que fica no centro, e faço isso também com as pilhas. Então fica essa questão para você, nosso aluno, nosso visitante, para que tenha as suas ações cada vez mais sustentáveis, tá? Pense nisso. Casa, obrigada. Ana? Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer poder discutir com vocês aí a respeito desses assuntos. Eu acho que é um tema que a gente pode ficar uma semana inteira aqui discutindo e não vai chegar ao fim, mas é essa a ideia, a gente trazer, fomentar essas discussões. E eu acho que a gente precisa, sim, se sentir parte do problema, se sensibilizar. Eu preciso me colocar no lugar do outro, tá? Porque aí entra a questão do respeito e, assim, nem tudo está perdido, tá? Então, a gente tem, sim, iniciativas que são bacanas, empresas que estão realmente preocupadas com isso e o consumidor, ele está cada vez se tornando mais exigente. Então, ele busca saber se é uma empresa ambientalmente correta, se não tem trabalho escravo, de onde vem o recurso. Então, isso também ajuda a gente começar a mudar um pouquinho isso que a gente tem observado. Essa questão do trabalho escravo dá uma discussão. Exatamente. Pro ano que vem a gente promete aí, porque é um assunto que bem... também está dentro da sustentabilidade, ambiental, social e econômico. É isso aí. Então isso aí é bom, bacana. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, e eu sei que fica no ar depois, vocês podem assistir, podem nos perguntar, a gente vai estar aí para tirar as dúvidas, e eu gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal, um 2018 aí, uma entrada maravilhosa, e a gente volta em fevereiro, tá ok, pessoal? Um abraço grande. Tchau, tchau. Nós sempre fazemos assim no final, ó. É água, viu, pessoal? Que bacana. Legal. Mas tá bom, tá rodando ainda. Tá muito bacana.